Sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos corporais e espirituais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pediria que o ministério continuasse dedilhando ao longo de toda a homilia do Padre. Vamos juntos clamar a poderosa ajuda e o auxílio de nossa Mãe Maria Santíssima, para que neste combate não nos falte o colo desta Mãe, que vai ser tão fundamental, tão importante, fundamental, para essa nossa luta e este nosso combate contra as forças das trevas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estende sobre nós, ó Mãe Santíssima, o teu manto celestial e abriga-nos em ti, ó Mãe, para que sejamos guardados e protegidos contra as insídias e os ataques do inimigo, do nosso cruel inimigo que se levanta com violência para nos atrapalhar. Te pedimos, ó Mãe, que neste momento sejamos guardados debaixo do teu manto celestial e protegidos contra os ataques do nosso inimigo. Que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Amados irmãos, é uma grande alegria estarmos em mais uma noite de combate. Estamos aqui para celebrar mais uma campanha poderosa de oração e levar a Deus pela fé que nós temos, pela ousadia no Espírito Santo, pela coragem que nós temos aqui de entregar-se inteiramente nas mãos do Senhor e apresentar ao Senhor aquilo que nunca estará no nosso controle, mas que não sai do controle dele. Amém, igreja? A palavra de Deus hoje fala fortemente ao nosso coração. Nos fala, amados irmãos, sobre o julgamento que todos nós vamos passar. Diante desse julgamento ninguém ficará impune. Precisamos então, amados irmãos, como de fato está sendo promovido nesta campanha de oração, esse tema tão profético e profundo. Eu quero, diga compadre, eu quero, eu desejo morar no céu. Eu quero uma pátria superior a esta que eu vivo. A terra prometida me aguarda. O Senhor me espera ansiosamente. Espera o meu sim. Espera o meu coração rendido. Espera a minha vida ofertada. Por isso, Senhor, me ajude. Enquanto eu caminho neste mundo, para que eu possa um dia merecer, permanecer eternamente junto a ti no paraíso. Amém, igreja? Que tema profético esse, hein? Eu quero morar no céu. É uma certeza que nós devemos declarar uns para os outros. Essa certeza, queridos irmãos, deve de fato visitar e revisitar todos os dias o nosso coração. Lembrarmos, queridos irmãos, que nós estamos aqui neste mundo de passagem. A nossa passagem por este mundo não pode ser uma passagem qualquer, mas o Senhor, ao nos enviar para este mundo, Ele espera que eu e você possamos dar os bons frutos, porque só chega no céu, queridos irmãos, quem sabe praticar, exercer o amor que Ele depositou no nosso coração. Então nós vemos, queridos irmãos, que o Senhor nos convida, Ele nos prepara ao paraíso, Ele sonhou conosco para o paraíso. Então quando Deus te cria, quando Deus te forma, quando Deus pensa em cada detalhe da sua vida, Ele pensa em você santo, Ele pensa em você bom, e tudo que Deus faz é sumamente bom. Amém, igreja? Só que infelizmente o homem também muitas vezes faz o mau uso da liberdade, porque quando Deus cria o homem, assim como também os anjos, Ele cria com a liberdade, de forma que o homem
E Ele espera que o homem, de fato, saiba escolher o caminho certo. Há dois caminhos, queridos irmãos. Um caminho que leva para a morte e a perdição, e a morte eterna, que é o inferno, que a palavra de Deus hoje nos fala. A Sagrada Escritura faz questão de dizer, e tem muitos por aí dizendo e não acreditando, e porque não acreditam, não lutam contra o inferno, e por isso vão vivendo uma vida que não agrada ao coração de Deus. Vão vivendo uma vida que vai deixando para depois, né? A gente vai arrastando, a gente vai empurrando com a barriga aquilo que a gente precisa resolver para ontem. Amém, igreja? Então diga com o Padre: eu renuncio à preguiça, eu renuncio ao desânimo, à prostração, para que eu possa lutar com as verdadeiras armas para vencer o meu cruel inimigo. Ele não brinca em serviço, amém, igreja? O demônio está o tempo todo armado até os dentes contra você. Se você não se armar contra ele, ele vai conseguir, através das suas sugestões malignas, através de respostas muito mais fáceis, porque é isso que ele vai propor para você, um caminho de facilidades, um caminho de ausência de dor, um caminho no qual você possa renunciar à cruz, como o Senhor falava também no Evangelho do último domingo, apresentando o mistério da cruz, queridos irmãos, e do nosso sofrimento que muitas vezes nós não queremos enxergar. Então, enquanto caminharmos neste mundo, não é tempo de parar, não é tempo de viver preguiça, não é tempo de ficar, queridos irmãos, esperando que a graça de Deus aconteça sem o mínimo esforço da nossa parte. Se nós não fizermos por merecer, nós não vamos para o céu. Amém, igreja? Então temos somente esse tempo, temos somente esta vida para de fato fazer por merecer essa única chance que Deus nos dá. E com toda a paciência o Senhor espera, com toda a paciência o Senhor aguarda o meu retorno e o teu retorno, como filhos pródigos, amados irmãos. Às vezes precisamos chegar ao fundo do poço, pela prática dos horrores do pecado, que destroem o nosso coração, que destroem a nossa vida, que destroem a nossa essência de cristãos, de filhos de Deus. O pecado é destroçante na sua vida. O pecado só vai gerar coisas ruins para você. Por isso é preciso renunciar ao pecado, renunciar às falsas seguranças que jamais o mundo vai poder te dar. Por isso, lá em casa, lá na paróquia de São Francisco de Assis, quando a gente começou a quaresma, o padre dizia que a gente, ao começar esse tempo forte de conversão, nós estamos lutando contra 3 inimigos. E entramos nesse combate, em primeiro lugar, para combater, queridos irmãos, a nossa carne que grita, muitas vezes, e pede os bens inferiores e não os superiores. Depois, combatemos o mundo que sugere o tempo todo contra a nossa vida, contra essa essência celestial, que tenta anular esta essência. E é claro, combatemos também contra o demônio. Amém, igreja? Então é muito importante que você não brinque com a sua vida, com o seu tempo, que você leve a sério, que você seja fiel ao Senhor, que você possa colocar em prática a palavra que você está ouvindo. Veja, queridos irmãos, essa profecia da primeira leitura é uma palavra poderosa para mim e para você. O Senhor fala fortemente ao nosso coração e diz, através do profeta Jeremias, capítulo 17 de Jeremias, versículo 5, o Senhor diz, através do profeta: maldito o homem que confia no homem, que coloca as suas seguranças no homem e no mundo, nos bens transitórios. Jamais o homem, jamais os bens deste mundo poderão substituir o lugar de Deus na sua vida. Portanto, diga com o Padre: eu renuncio ao mundo e às sugestões do maligno. Eu renuncio às falsas seguranças. O teu coração pertence a Deus, amém? Só a Ele. A tua vida é de Deus. Deus te marcou,
Deus te alcançou, Deus te projetou, Deus sonhou contigo, te trouxe a esse mundo, ou seja, você não é um erro. Não pense como solução muitas vezes que por conta dos teus inúmeros problemas, que a morte seja a solução. Aqueles que estão pensando na morte, aqueles que estão tentando contra a própria vida, que caia por terra neste momento essa sugestão maligna, porque a sua vida é preciosa, é valiosa para Deus, e você não é um erro. O Senhor te trouxe a esse mundo e Ele espera que você, de fato, aproveite o tempo que Ele está te dando, para você poder então, não só ficar no desejo, mas lutar com todos os teus esforços para alcançar o paraíso. Amém, igreja? Então a gente precisa sair do mundo das ideias, das conjecturas. Não é só desejar, pensar, nossa, a gente imagina o céu, né? A gente vai imaginando, a gente vai sonhando com esse lugar tão especial que Deus preparou para nós. Mas como é que está a nossa ação? A gente precisa, queridos irmãos, ligar uma coisa com a outra. Não só perder de vista o céu, como a Virgem Maria nunca perdeu. Vejam como que Nossa Senhora conseguiu chegar no lugar que ela está, no maior lugar, o mais alto lugar lá no céu, porque ela desejou, porque ela quis morar no céu. E o desejo de Nossa Senhora a impeliu a dar a sua vida, a impeliu a entregar-se inteiramente para cumprir com fidelidade a vontade de Deus. Então, se você deseja o céu, você também precisa ser movido, você também precisa sair do seu comodismo, porque o preguiçoso não vai para o céu não. Amém, igreja? Amém, povo de Deus? Não podemos ficar acomodados e acostumados com o mundo. Nada que este mundo tenha a te oferecer de bom se compara com aquilo que Deus tem a te dar no paraíso. Portanto, filho e filha amada, é tempo de lutar, não é tempo de ficar esperando que a graça caia, que a graça venha nos visitar, sem lutar, sem buscar a presença de Deus, sem orar, sem clamar, sem se converter. Porque não adianta Deus falar, nós ouvirmos, Ele dizer que nós precisamos nos converter e a gente não mudar. Passa cerco de Jericó e a gente continua com as mesmas posturas que muitas vezes desagradam a Deus. Não pode. Nós não podemos sair, queridos irmãos, da forma como nós entramos nesta campanha de oração. Você precisa sair livre, você precisa sair libertado, convertido, convencido de que existe uma pátria superior a esta que nós estamos. Não se acostume com este mundo, porque você está aqui de passagem, e nada daquilo que o mundo tem a te dar se compara com aquilo que Deus tem a te oferecer no paraíso. Eis o questionamento: nós estamos fazendo por merecer o céu? Nós estamos lutando para alcançar o paraíso? Porque não é só, amados irmãos, evitar o pecado, não. Vocês acham que não cometer o pecado mortal é um ponto para você? Amém, igreja? Vai te levar para onde? Para o purgatório. Amém? Não fazer o pecado mortal, você está livre do inferno. Amém? Graças a Deus. Mas você ainda não está preparado para o céu. Então, padre, o que a gente precisa fazer para ir para o céu? Não é só, queridos irmãos, não é só lutar contra o pecado. Não só isso. Mas existe alguma coisa que eu e você precisamos fazer, que é amar, que é praticar a justiça, que é viver o bem, que é ser um bom cristão, um bom filho de Deus no mundo. Caso contrário, nós não vamos fazer por merecer o céu. O céu, queridos irmãos, é o lugar dos santos. O céu é o lugar, queridos irmãos, dos bem-aventurados, daqueles que souberam amar a Cristo mesmo no momento da dor e do sofrimento, que não abandonaram a sua fé quando o calo apertou. Os santos sofreram, queridos irmãos, foram pessoas, como diz lá o livro do Apocalipse. Qual é a característica dessas pessoas que estão lá no céu? Na igreja triunfante, na igreja vitoriosa, eles levavam as palmas nas mãos, alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, enquanto nós estivermos aqui, não é tempo de descanso, é tempo de lutar, é tempo de combater o bom combate pela fé, pela oração,
É tempo de buscar mais e mais a presença de Deus e de não ser mais insensível e indiferente àquilo que o Senhor nos pede. Maldito o homem que confia no homem que coloca as suas seguranças nas coisas transitórias, diz o profeta Jeremias na primeira leitura. E ele diz assim: e faz consistir a sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. É como os cardos no deserto. Comparado aos cardos, ele não vê chegar a floração, prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Que palavra forte, queridos irmãos, esta da primeira leitura. Nós não viemos a este mundo para ficar vegetando, amém, igreja? Nós não viemos a este mundo para viver uma vida monótona, mas precisamos de fato renunciar, queridos irmãos, à infecundidade que o pecado gera em nós. Triste da alma e da pessoa que não dá frutos bons. Conhecerás a árvore pelos frutos. Que fruto você está dando? É fruto de paz? É fruto de conciliação? É fruto de amor? É fruto de misericórdia? Quais são os frutos? Ou é fruto de desunião, de briga, de discórdia, ou é fruto de coisas ruins que o inimigo vai apresentando e que facilmente, muitas vezes, caímos nas armadilhas, nas artimanhas de Satanás. O demônio deseja muito o teu coração e a tua alma, e muito. E eu vejo, queridos irmãos, que muitas vezes ele consegue aquilo que ele quer, porque facilmente nós caímos nas suas armadilhas. Mais do que o demônio, Deus deseja teu coração, filho e filha amada. Deus clama, Deus tem sede da tua entrega, Deus tem sede do teu sim. Então diz a palavra de Deus ainda na primeira leitura: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É comparado a uma árvore plantada junto ao rio. Ela não teme chegar o calor, porque suas raízes buscam a umidade. E ela permanece sempre firme nos tempos de secura, porque, de fato, ela gera os bons frutos. Se você não buscar enraizar a sua vida em Deus, se você não buscar estar na presença do Senhor, você não vai conseguir merecer o paraíso. Nós precisamos nos afastar de tudo aquilo que é mundano, amados irmãos, de tudo aquilo que tenta nos aprisionar aqui. E a gente vai se aprisionando com vários interesses, muitas vezes. A gente vai se apegando a coisas, a pessoas. O nosso coração precisa estar livre. O beato Carlos Acutis, que se Deus quiser em breve, né, ele já está para ser assim canonizado. Ele dizia que a nossa alma, ela precisa se livrar, queridos irmãos, de todos os pesos que nos trazem, né? Como se a gente tivesse aqui fincado os pés neste solo que não nos pertence. Amém, igreja? Carlos Acutis vai dizer que a nossa alma precisa ser como um balão cheio de gás, sem peso nenhum, para a gente poder subir para o lugar aonde nós precisamos estar, que é o céu. Amém? Então, quando a palavra de Deus diz maldito, a palavra de Deus fala em outras circunstâncias também, que é infeliz a pessoa que coloca a sua confiança nas coisas que não foi chamada a viver, que não traz essa segurança ao seu coração. Bendito, como diz a palavra de Deus, sermão das bem-aventuranças, o Senhor dizendo: feliz, abençoado é aquele que de fato entende que a sua maior segurança é Deus, que a sua maior riqueza é Deus, e que de fato luta para alcançar o paraíso. Amém, igreja? Essa foi a primeira leitura, uma palavra poderosa. Vamos aplaudir, queridos irmãos, a palavra de Deus. Eu amo também esse salmo, né? Recomendo muitas vezes nas confissões que eu atendo, esse salmo também como oração de penitência. É feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele, diz o salmista no Salmo 1, que não anda conforme os conselhos dos perversos e não entra no caminho dos malvados. Nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra o seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite,
sem cessar. Essa pessoa, diz aqui ainda também o versículo 3, é semelhante a uma árvore plantada à beira da torrente. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo que ela faz vai prosperar. Olha o que Deus está dizendo. Ele quer fazer você prosperar nas virtudes, nas graças, nas bênçãos, nas vitórias. Amém, igreja? Mas para isso, você tem que perseverar no caminho correto. Você tem que buscar, se esforçar por viver, não as facilidades humanas e do mundo, mas as dificuldades que o Senhor te chama a viver. Santa Teresinha diz, é justo que custe muito aquilo que vale a pena. Então é pela porta estreita, filho e filha amada. Quanto mais doloroso e quanto mais você tiver fé e confiança no Senhor e assumir a sua cruz de cada dia, mais você merecerá o paraíso. Amém? Chegamos ao evangelho de hoje. O Senhor olha para os fariseus, aqueles homens que falavam, né? Ontem o Senhor falava muito forte sobre a hipocrisia, por exemplo. Não adianta de nada, queridos irmãos, a gente chegar e ensinar, falar para os outros que nós queremos o céu, e lá fora a gente fazer por merecer o inferno. Dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, no nosso dia a dia, né? Então a gente precisa de fato, queridos irmãos, ter coerência com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente busca. Amém, igreja? Por isso então o Senhor olha para os fariseus, dizendo para eles, né, contando a história do rico e do pobre, né? A passagem, né, tão profunda, que o Senhor então trabalha para cada um de nós, queridos irmãos, é a história do pobre chamado Lázaro e do rico. Então aqui, queridos irmãos, a moral da história é o Senhor dizer claramente para nós que haverá um julgamento. Na vida nós temos duas escolhas: ou a gente segue pelo caminho da vida, ou a gente segue pelo caminho da morte. E cada escolha que nós fazemos, queridos irmãos, tem suas consequências drásticas. Então, por exemplo, se você começa a pecar com 3 anos de idade, 5 anos de idade, mesmo que você confesse o seu pecado, mesmo que o teu pecado seja confessado, né, e você não teve um tempo ainda tanto de purificação, você está salvo, você está redimido. Mas cada pecado que a gente comete gera em nós uma desordem tão grande que nos faz merecer o purgatório. Então, mesmo os pecados confessados, mesmo o pecado que você confessou, que você recebeu a graça do perdão de Deus, ainda tem as chamadas penas temporais, que a gente vai ter que pagar no purgatório. Amém, igreja? Para não conseguir pagar no purgatório, a gente tem que pagar aqui. Se for para sofrer, diga com o padre, se for para sofrer, que eu sofra aqui. Amém? E não depois, vai ser muito mais difícil, muito mais doloroso. Então, como que a gente vai pagar essas penas temporais que o pecado deixa ainda na nossa vida? Amados irmãos, buscando com seriedade a nossa conversão, fazendo mortificação, se sacrificando, fazendo propósitos nos quais nós façamos por merecer. O nosso coração seja purificado, o nosso corpo seja purificado e nós possamos merecer o paraíso. Então, em vida, o rico foi abençoado com bens materiais, mas ele se cegou com aqueles bens, com as festas que ele fazia. Ele então, queridos irmãos, não olhava para aqueles que o cercavam, de maneira especial então, Lázaro, o pobre, em vida recebeu os tormentos, em vida recebeu os sofrimentos, pedia, né, comia as migalhas que caíam da mesa do rico, enquanto o rico se esbaldava, enquanto o rico comia à vontade, sem ter esse olhar de caridade para com o outro. Pois bem, os dois morreram. E o pobre, né, Lázaro, foi levado ao seio de Abraão, o paraíso, o céu, enquanto que o rico recebeu como recompensa o inferno. Tem muitas pessoas que estão por aí sem acreditar que o demônio existe, que o inferno existe e que o inferno também é uma possibilidade para aqueles que não fizerem por merecer. Amém, igreja? Se nós então fomos ensinados por Deus que o inferno existe,
nós precisamos fazer de tudo para não cair neste lugar horroroso. A palavra de Deus, então, o Senhor fala através desta história que o inferno é um lugar de tormento. Nossa Senhora, queridos irmãos, em cada momento difícil da história, pego aqui a história de Nossa Senhora de Fátima, ela aparece há mais de 100 anos atrás para 3 crianças e ela mostra o inferno para aquelas 3 crianças. Dizendo, queridos irmãos, que muitos estavam deixando de adorar, muitos estavam deixando de buscar, deixando de adorar, de orar, de clamar a Deus, que estavam distraídos. A distração faz por merecer o inferno. Então não seja distraído, amém? Seja atencioso àquilo que o Senhor está te pedindo. Para nós merecermos o céu, queridos irmãos, precisamos renunciar a tudo aquilo que nos prende neste mundo. Termos, na verdade, um coração contrito, um coração humilde, um coração simples, um coração livre para amar, um coração livre para receber do Senhor essa recompensa. Fica de pé neste momento. Nós vamos clamar nesta oração e neste louvor, que de fato o Senhor venha ao nosso socorro, ao nosso encontro, que Ele venha nos visitar nesta hora, com a sua milícia celestial, porque o céu, queridos irmãos, é o lugar que nos aguarda, que nos espera. O céu está de portas abertas para mim e para você, mas para chegar lá, nós é que precisamos nos esforçar, nós é que precisamos subir. A Jerusalém está no alto, a Jerusalém celestial está no alto, e para subir, demandará de você esforço, dedicação, renúncia, sacrifício. Sem essas palavras que o padre mencionou, você não vai conseguir merecer o céu. Portanto, sacrifique-se por amor. Olhe para o teu sofrimento com um olhar de fé. Enxergue o poder da tua cruz em Deus. Porque o teu sofrimento, como eu dizia na homilia de domingo, o nosso sofrimento a partir de Cristo passa a ter um sentido salvífico, um sentido de purificação. Portanto, não mais murmure, não reclame, não blasfeme contra Deus quando você estiver passando pela enfermidade, quando você estiver passando por alguma coisa que não está dando certo na tua casa, por alguém que não se converte, por alguém que é rebelde, por alguém que não te ouve, quando você estiver sendo perseguido, quando você tiver muitas vezes filhos e filhas amadas perdidos diante dessa dinâmica do pecado, permita que o Senhor, de fato, alcance o teu coração e reconquiste o teu coração e a tua alma para Ele. Para isso, queridos irmãos, precisamos de fato, abandonar radicalmente. É uma escolha radical. O céu é dos radicais. Diga, compadre, o céu é daqueles que rompem radicalmente com o pecado, com a vida infrutífera do pecado e da morte. O céu é daqueles que podem viver nesta liberdade, que praticam o amor ao extremo, na radicalidade, até mesmo de amar aqueles que nos fazem sofrer. Amar dói, amém. Amém, igreja? Amém. Dói muito, muitas vezes. Vai doer. Mas é bom que doa aqui, queridos irmãos, e não depois. Que nós possamos, então, através desta canção, se render eternamente ao Senhor. Que nada mais neste mundo nos atraia. Que nada mais neste mundo roube a nossa atenção. Que nós possamos estar com os nossos olhos voltados para Ele. O Senhor nos aguarda, filho e filha amada, Ele está de braços abertos. Enquanto caminhamos neste mundo, precisamos entregar pelas virtudes, pela prática do bem, pela prática da justiça, pela prática do amor, o tijolinho para o Senhor. E quando a nossa casa estiver pronta lá no céu, Ele vem nos chamar, porque Ele deseja que eu e você possamos estar junto a Ele no céu, no paraíso. Nós fomos criados, amados irmãos, para o céu. Nada além do céu pode preencher o vazio do nosso coração. Santo Agostinho vai dizer então, na sua autobiografia, nas Confissões:
Fizeste-nos, repete com o Padre, fizeste-me para ti, inquieto está o meu coração, enquanto não repousa em ti. A tua verdadeira felicidade, a tua verdadeira alegria está em Deus. Portanto, amados irmãos, ergue os teus braços neste momento e vamos permitir que esta canção nos leve a declarar esta verdade, que nós não estamos aqui à toa, que esta pátria que nós vivemos, essa Jerusalém humana vai passar, tudo neste mundo vai passar. O que não passa é a vontade de Deus. O que não passa, queridos irmãos, é a eternidade. E nós precisamos renunciar a tudo aquilo que é transitório, a tudo aquilo que é efêmero, a tudo aquilo que é passageiro, e tomar posse daquilo que é eterno, daquilo que de fato nos faz por merecer o paraíso. Que nós possamos neste momento, rendidos ao Senhor, declarar esta verdade e com esta oração, com este clamor, pedir: Senhor, me ajude a lutar pelo céu, me ajude a fazer por merecer entrar no paraíso, me ajude, Senhor, a entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que nos leva à perdição. Eu renuncio, Senhor, a todas as facilidades, a todas as sugestões deste mundo, para tomar posse daquilo que o Senhor tem a me dar. Cantemos. O Senhor me libertou, o que mais me prende aqui, nada me seduz, nada. Meu amor, o meu amor por ti, Jesus, é o que tenho de valor, é o que tenho de valor. Nada me atrai, nada. Tarde te amei, mas me encontrei amor. O meu maior bem é ser todo teu, Jesus. Por nada eu te trocaria, por nada eu te trocaria, por nada eu te deixaria. Nada, nada. Conceder convívio dos eleitos, eu sonho com o céu a todo tempo. Conceder convívio dos eleitos, eu sonho com o céu, a todo tempo. Não quero as honras, nem quero as riquezas, quero me esconder. Eu prefiro o paraíso, eu prefiro o paraíso. Não quero as honras, não quero as honras, nem quero as riquezas, quero me esconder. Eu prefiro o paraíso. Com os braços erguidos, cantemos este refrão: concedei, concedei o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Concedei o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Com os braços erguidos do início do ministério, o Senhor me libertou. O que mais me prende aqui, filho e filha amada,
Nada me atrai, nada me seduz, nada é maior do que o Deus Todo-Poderoso. Ele tem a última palavra sobre a tua vida, sobre o teu combate. Permita que de fato, aí aonde você acha que tudo acabou, o Senhor possa trabalhar, o Senhor possa agir com os milagres, com os prodígios, que Ele possa hoje te libertar verdadeiramente das algemas, das escravidões do pecado. Ergue os teus braços ao mais alto que você conseguir e canta esta verdade. Canta com todo o teu coração, como se hoje fosse o teu último dia, como teu grito de guerra a Deus. O Senhor me libertou. O que mais me prende aqui? Cantemos. O Senhor me libertou. O que mais me prende aqui? Nada me seduz. Meu amor por ti, Jesus. Meu amor por ti, Jesus, é o que tenho de valor. Te amei, tarde te amei, mas te encontrei amor. Meu maior bem é ser todo teu, Jesus. Por nada eu te trocaria, por nada eu te trocaria, por nada eu te deixaria. Declara. Forte igreja, estronda esta igreja. Com eu sonho com o céu a todo tempo. Conceder convívio dos eleitos. Só a igreja cantando bem forte. Concedei, 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 aplaudir ao nosso Deus, que nos fala, amados irmãos, que existe uma pátria superior a esta, que nos aguarda, que está com as portas abertas, que nos espera ansiosamente. A cada momento que você rompe radicalmente com o mal, com o pecado, com as sugestões do maligno, que você, pela fé em Deus, não escolhe o caminho das facilidades, da revolta, da rebelião, porque é isso que o pecado é, contra Deus. Você desarma as ciladas do inimigo e você faz por merecer o paraíso. Que o Senhor possa um dia nos acolher no seu regaço de amor, que Ele possa nos levar, enquanto caminhamos neste mundo, que Ele traga os consolos através do seu Santo Espírito em meio às nossas lutas. Cada um sabe qual a luta difícil que está travando, cada um sabe aonde aperta mais o calo. Por isso, Senhor, nós te apresentamos neste momento tudo aquilo que tem tentado tirar as nossas forças, tudo aquilo que tem tentado nos prostrar, nos desanimar, nos fazer arrastar a nossa vida. Queremos, Senhor, tomar posse dessa esperança e caminhar nessa esperança de que um novo céu e uma nova terra nos aguarda. Por isso, Senhor, enquanto caminhamos neste mundo, também pedimos, caminha conosco, caminha com o teu povo. Envia os teus santos anjos, Senhor. Acampa com os teus anjos ao nosso redor para nos guardar e proteger contra os ataques e as ciladas do inimigo. A ti, Senhor Jesus, seja dado sempre toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste nosso ofertório, amados irmãos,
somos convidados diante do altar a entregar o nosso coração, a nossa oferta e a nossa generosidade. Cantemos. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento.